Olá, pessoal. Começando mais um Papo de Engenharia, o podcast que chegou para falar sobre esse universo da construção civil. E esse episódio, esse podcast, ele tem o patrocínio da Renge, Arquitetura e Engenharia, uma empresa que atua no ramo da arquitetura popular e da engenharia diagnóstica. E também do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos no estado. Então, sejam bem-vindos a mais um Papo de Engenharia, aqui, como sempre, com o meu co-host, Jaelson Gomes. Um prazer, bem-vindo a quem nos assiste e quem vai nos assistir ainda. E hoje estamos aqui com uma convidada que eu quero começar dando um brinde a essa convidada de hoje. Opa, já que começa é a ganhando. Aparecida Vou fazer isso Machado. no Depois eu TheCast. apresento ela, mas vou começar com um brinde. Que jeito bom de começar. Que jeito bom de começar, né? Vai abrir? Ah, por favor, por favor. O Papo de Engenharia, Cida, ele veio com essa pegada diferente, porque o nosso, o TheCast não tem brinde não, é coisa boa. Olha só, Beleza para caminhar. Uma garrafinha para Pronto. você caminhar de manhã Beleza. cedo. E nos bastidores ela já disse. Tudo mesmo. Pronto, que massa. E agora eu vou apresentar a convidada, né? Como eu falei, Isso. Aparecida Machado. Ela é administradora, especialista em gestão empresarial, consultoria empresarial, finanças empresariais e certificação em habitação. Atuou em várias empresas aqui no nosso estado, entre elas a Caixa Econômica Federal, que exercendo o cargo de gerente regional da construção civil. Ela também foi secretária do Estado da Infraestrutura daqui do Estado de Alagoas e, atualmente, ela é administradora da CIDAB, que é uma empresa na área da consultoria imobiliária. Seja bem-vinda, Cida, ao nosso Papo de Engenharia. É um prazer enorme estar aqui para falar de uma coisa que eu gosto tanto, uma coisa que eu escolhi para fazer na minha vida, que foi a habitação, né? Eu trabalhava em um cartório de registro de imóveis aos 17 anos e me apaixonei pelos processos de habitação que chegavam lá. Então, eu resolvi que eu ia para a Caixa. Fiquei lá há 27 anos. Foi mesmo, Cida? Foi Que desse maravilha. jeito. Fez o Fantástico. concurso. Fiz o concurso em 88. Foi até engraçado, porque em 87 eu estive lá na agência Rosa da Fonseca, na Caixa Econômica, sobre loja, funcionava a habitação. Eu fui lá com meu marido para a gente usar o FGTS na prestação da casa. Eu olhei em volta, estava lá, a área que eu queria trabalhar na minha E vida. era, Cida? Aí eu olhei para ele e disse, olha, um dia um birô desse vai ser meu. As palavras foram essas. Certo. Que coisa Em linda. 88 eu fiz o concurso, em 89 eu entrei, em 96 eu era gerente da área, lá no mesmo ambiente. Que maravilha. Coisa A história, boa. Rapaz, ela minha- entrou com o pé direito, mas não foi? Minha relação com a Caixa foi um caso assim, eu escolhi a minha profissão, mas foi caso pensado. Entendi. Eu fui para lá fazer habitação. Passei os meus 27 anos lá dentro, tentando fazer habitação, mesmo quando ninguém queria falar nisso. Como nós tivemos um período ruim do SFH, que a gente vai falar aqui hoje, e ninguém queria falar em habitação porque ficou caro fazer habitação, tá? Mesmo assim, nunca desisti, porque é o que eu Que gosto, sei maravilha. fazer e é extremamente útil. Ai, que coisa boa. Que Prazeroso. maravilha. Eu até conhecia a Cida, né? A gente pode chamar aqui carinhosamente de Cida, não é isso? Toda Cida? Aparecida é Cida. Toda Aparecida, Cida. Aí eu conheci a Cida como essa pessoa que bem entende de financiamento e na Caixa Econômica. Só não sabia dessa parte tão bela da história dela, de um propósito. Isso aí vai uma lição de vida para todos que nos assistem, né? Quando você põe no seu coração, quando você realmente se propõe e corre atrás, realmente faz acontecer, acontece isso. Muito bom, parabéns, Cida. Ah, muito obrigada. E o tema de hoje, amor? Então, vamos lá. Então, nada mais do que a gente falar, Cida, sobre financiamento bancário, né? Ok. Para a gente construir um imóvel. Aí a pergunta vai, vale a pena, Cida, pegar um financiamento para se construir um imóvel? Se construir ou comprar um imóvel? Na verdade, vale para as duas coisas, sabe, Renata? Por exemplo, se você está falando em construir imóvel, o seu próprio imóvel, sua casa, se você Sim. tem um terreno e quer construir sua casa, se você quer comprar um terreno e construir sua casa, por que é que vale a pena financiar? A não ser quando aquelas pessoas que têm muito dinheiro e podem fazer a casa com Perfeito. recurso próprio e ainda ter dinheiro guardado. Se não tiver dinheiro guardado,
pegue o financiamento. Boa. Porque você faz a casa do tamanho que você quer, com a cara que você quer, você dá a sua cara à casa. Então, Sim. o financiamento para construir individualmente vale a pena muito. E se você está falando de financiamento à produção para uma construtora, por exemplo, e no banco pegar um financiamento para produzir, vale a pena sim, porque você garante o recurso do empreendimento que você vai produzir. Você está protegendo a sua empresa e os compradores estão, de certa forma, sendo protegidos pela instituição financeira. Porque se houver, por exemplo, pelo meio do caminho, você sabe que as construtoras elas vivem ao sabor do mercado, né? As Sim. intempéries. Então, se acontecer algum contingenciamento de recursos, qualquer coisa assim, você está com o dinheiro daquela obra garantido. Então, Se vale a pena pegar o financiamento vale a pena e ter pegar o dinheiro... já garantido para fazer a obra, tá? Isso protege não só a construtora, como protege também os seus compradores. Se alguma coisa der errado pelo caminho, você tem o risco dividido com a instituição financeira. Um dia, seja quando for, você vai receber o seu imóvel, tá? Boa, isso é importante saber, né? Cida, e quando se diz que financiamento é um passivo que a gente adquire, como é que você enxerga essa relação que esses economistas ficam falando sobre isso? Na verdade, é sim, tá? Quando você faz um financiamento, você fez uma dívida. Só que quando você faz essa dívida para comprar o imóvel residencial, você está fazendo um investimento. Eu vejo sob a ótica do investimento. Tá. Eu peguei um financiamento sim, eu me endividei sim, mas qual foi o motivo? Eu adquiri um bem, uma propriedade, tá? Então, eu acredito que o bem, o fato de ter adquirido o bem, ele suplanta o fato de eu estar endividada. Tá? Verdade. E sem contar, Cida, me permita me intrometer, que geralmente esse bem, ele sempre sofre, ou melhor, sempre aumenta de valor e sempre vale a pena, né? Dificilmente alguém que faz um investimento no imóvel, com o decorrer do tempo, esse imóvel, salvo se houver alguma força maior, ele perde o valor, não é assim? É verdade. Outra coisa que também já aconteceu foi de perguntarem assim, não é melhor pagar aluguel? Até onde é melhor pagar aluguel? Por quê? Quando você tem um imóvel, você comprou um imóvel. Na época que você comprou, você tinha condições de comprar. Mas adiante você perdeu a capacidade, perdeu o emprego, perdeu a renda, não está podendo pagar a prestação, você vende o imóvel. Sim. A pessoa fica com o seu saldo devedor e transfere no banco, paga para você a parte que você já pagou até agora, você tem dinheiro para se manter um tempo enquanto você espera se reorganizar a vida. Começa de novo, tá? E se você estiver pagando aluguel e perder o emprego, você vai fazer o quê? De todas as formas, tá? Você ter um lugarzinho para chamar de seu é fundamental. É fundamental. Né? Tá? Cida, aí o sistema de financiamento no Brasil, né, a gente vê que ele vem crescendo, ele vem evoluindo. Você poderia nos descrever como é que vem sendo essa evolução? Olha, nós trabalhamos até o ano de 94 só com o SFH, na verdade até o ano de 97 só com o SFH, o Sistema Financeiro de Habitação. E em 97 chegou o Sistema Financeiro Imobiliário, que é o SFI. A diferença básica entre eles. Peraí, saiu o SFH? Não saiu. Ficaram duas formas. Tá. O que quer dizer isso? O Sistema Financeiro de Habitação, a diferença dele para o SFH para o SFI, a diferença é só que o SFH tem controle do governo. Então, o que é que acontece? Ele tem uma taxa de juros que é no máximo de 12% ao ano e ele tem um valor limitado de valor do imóvel. É imóveis até R$1,5 milhão. Tá. Se o imóvel passar disso, ele vai para o SFI. O SFI é mercado. A taxa é mercado, o prazo é mercado, tudo, o valor é mercado. Então, veio para melhorar muito. Outra coisa que nós tivemos muita dificuldade. No início de 94, nós estávamos com inflação muito alta. E houve um mês, especificamente para a gente ter noção do que aconteceu, que as pessoas ficaram traumatizadas com financiamento imobiliário nessa época. Em junho de 94, nós tivemos uma atualização monetária nos saldos de financiamento de 46%. Então, imagine, você comprou um imóvel no final de junho, começou julho, teve essa... Com esse percentual enorme, ou seja, 100 mil financiado em junho virou 146 em julho. Menina, diga aí. Está lá. Foi assim que aconteceu. Sua renda não acompanhava isso. Então, você via saldo devedores crescentes. Tínhamos um agravante naquela época, que era o fato de que havia um indexador para o seu saldo devedor, que era o PC, depois a TR, e nós tínhamos, como um indexador da prestação, o seu reajuste de salário, que é sempre menor do que isso. Então, nós tínhamos, obrigatoriamente, saldo devedores crescentes. Havia
o que eles chamavam de FCVS, que era um fundo de compensação, que Sim. você pagava junto com a sua prestação, que garantia que no final do prazo você ia ter um saldo devedor enorme, mas você estava devendo só um prazo. Aquela dívida você nem considerava, porque ela estava coberta por esse fundo. Aham. Isso começou a gerar um buraco enorme no Tesouro. Então, o que é que aconteceu? Com a chegada, eles pararam com isso de equiparar a prestação a salários, acabou os contratos por equivalência salarial e passaram a ter recálculo. Sua prestação vai ser recalculada anualmente, conforme a evolução do seu saldo devedor, considerando o prazo remanescente que você tem. E o que é que aconteceu nesse período? Já ficou muito mais fácil pagar isso dessa forma, porque a inflação em 94, com a chegada do Plano Real, ela baixou muito. Então, você já pôde ver uma amortização nesses contratos. Tinha outra agravante, tá, que é preciso a gente falar. A oferta de tabela de amortização era só a Price. A Price é uma tabela adequada para prazos curtos e prestações constantes. O que seria um prazo fixas. curto, Cida? Um prazo de comprar um carro, 60 meses. Sim. E não 240 meses, 360 meses, até 420, como são os financiamentos hoje. Tá? Então, se hoje você só consegue fazer a Price, faça. Mas se prepare para fazer amortizações no saldo. Mas chegou a tabela SAC, que é uma tabela que pega o saldo devedor, sistema de amortização constante. Você pega o saldo devedor, divide pelo prazo, você tem a prestação que vai amortizar a sua dívida todo mês. Ela é perfeita, certo? Se você alinha isso a uma inflação mais baixa, você tem prestação decrescente, saldo decrescente todo mês. É assim que os contratos de habitação estão funcionando hoje. Que é assim tá? que está funcionando hoje. Tá. Com raríssimas exceções, quando você tem assim uma subidinha da TR, tá? Mas no sistema SAC você vê a amortização todos os meses no seu contrato. Ô, Cida, e essa parte documental, né? A gente vê que é muito burocrático isso. Ainda continua assim? Nada. Nadinha. Hoje em dia, para você fazer o financiamento imobiliário, você leva documentos pessoais para um correspondente bancário. Não é nem para o banco. Você vai procurar um correspondente daquele banco. Eu estou falando do financiamento da pessoa física, tá? Tá, Tá. perfeito. Aí o que é que você faz? Você vai lá com identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, comprovante de estado civil. Se for casado, renda dos dois. E aí, ele vai analisar, leva você vai lá, faz uma simulação do valor que você quer financiar e você dá uma ideia de quanto é o valor do imóvel que você está comprando e ele vê qual é a sua capacidade de pagamento. Tá? Boa. Então, avalia você e diz, olha, o que eu consegui avaliar para você foi um valor de R$300 mil. Se isso aí estiver dentro da sua expectativa, o seu contrato vai andar normal no banco, vai ser aprovado. Tá? Se você não tiver nenhuma restrição cadastral, não tiver nenhum problema, é extremamente simples fazer um contrato de habitação hoje. Então melhorou muito, né? Muito, Tu lembra, muito, Gelson, muito. quando a gente comprou uma casa, que a gente foi... Lembro. Na Era uma pilha de papel Na dentro verdade, Menina, a gente esse homem financiou a andava- construção. A gente E tu financiou a andava tanto, não era, Gelson? Ia foi. buscar não sei o quê, ia Era. buscar... É uma burocracia. Era uma burocracia. Pelo que a Cida Era falou uma aí. pilha de certidões, o que é Era. pior, você É. levava as certidões agora, o banco demorava a passar, É, fazer aí a sua daqui a avaliação, pouco perdia elas a validade. venciam, você É. tinha que tirar tudo. Não, era uma coisa séria. Eu Foi. peço desculpas aqui em nome do Gostei. Você vê quem Mas é, a verdade é quem que é era apaixonado assim pelo que faz até depois. Mas era Era interessante. assim, era. Rapaz, era um casamento no civil, quer dizer, né? Não tinha outra alternativa. Refaça, se refaça. Casamento no Olha, civil, no briga bom aqui sentido. no papo de engenharia. Não, a gente só briga no Decast. Você Rapaz, quer brigar aqui Você no tem papo que de dizer que engenharia? casamento mesmo é bom para homem. A burocracia, casamento que tem aquela fila de testemunha atrás, né? Ave Maria. Na caixa não precisava de tanto testemunha assim, Não, né? só eram duas. Só eram duas. Mas E interessante, hoje Natinha lembrou. Nem muita. mais testemunha precisa, né? Não. Não, precisa. É Hoje ainda avalista. precisa? É tipo Avalista, Todo avalista. contrato particular necessita assinatura de testemunhas. E um Boa. contrato de habitação é um contrato particular. Perfeito. Você me faz lembrar uma aquisição, por exemplo, de um imóvel, de um carro, que hoje tem sua burocracia, mas essa análise, né? Não é essa coisa tão demorada. Se não tiver restrição, isso é muito interessante. Natinha fez lembrar agora, e realmente, quando a gente foi fazer uma construção e que financiamos pela Caixa, e foi assim uma coisa interessante, de muitas idas e vindas. Mas eu queria aproveitar Nessa gancho. época, amor, você cuidava, me ajudava, né? Na parte... Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Boa. Até hoje, eu não vou dizer que hoje, o financiamento para construção individual é descomplicado por um motivo. Banco nenhum faz. Só a Caixa faz. E ele é um processo muito
trabalhoso, porque o trabalho que a Caixa tem de medir uma obra individual é o mesmo de medir uma obra de 100 apartamentos. Entendi. Tá? O Olha engenheiro só. tem que ir lá verificar tem razão. a etapa. Para tá? poder ir liberando os recursos. Aí tem aquele monte de documentos que são necessários para garantir que no final da obra você vai poder pegar a certidão negativa de débito do INSS para poder averbar o seu imóvel. Tá? Tem um Perfeito. monte de regrinhas que você tem que cumprir para garantir que você vai poder pegar o habite. Então, Ou seja, para que adquirir um imóvel pronto, os outros bancos até que entram na onda, assim, que fazem. Agora, para construir, eu só conheço a Caixa. só conhece a Caixa. Individual, só conheço a Perfeito, Caixa. perfeito. Foi uma pergunta, uma explicação pertinente de uma pergunta que eu já ia fazer. Hoje em dia, se fala muita gente entrando no mercado da construção civil, Certo. começando a construir pessoa jurídica, acabou uma empresa e tal. Nesse caso, e sempre se fala mais na Caixa, não é isso? A burocracia, sendo uma pessoa jurídica, ela difere da pessoa física, nesse caso, para construir? Imensamente. Imensamente. E tem que ser bem franca. Boa. Quando uma construtora inicia um procedimento de habilitação para pegar um financiamento para a produção na Caixa, ela passa por diversas fases. A primeira é, vamos avaliar o seu financeiro, para saber como é a sua relação com os seus contábeis, se está tudo ok. Boa. E quando você analisa esses contábeis da empresa, você vai ver qual é a capacidade de endividamento que ela tem e determina um limite, que vai ser o valor global que você pode operar na Caixa. O valor global que eu estou falando é, se eu determino que você tem um valor global de 40 milhões, você só pode apresentar um empreendimento até aquele valor. Entendi. Se passar disso, você não tem capacidade. Então, uma tá? empresa nova não consegue pegar um financiamento com a Não, Caixa. muito difícil. Se você não tem Não tiver um histórico, né? Não, é muito difícil, até porque o risco é muito grande. Olha, o risco da coisa futura é muito grande para o banco. E o banco, quando contrata, ele tem a obrigação de entregar. Mesmo que ele demore uma eternidade, como a gente sabe que acontece quando as obras paralisam por algum Sim. motivo, a verdade é que um dia ele vai lhe entregar o imóvel. Entendeu? Então, é preciso que você apresente uma boa condição. Isso quer dizer que não vai acontecer nada com você pelo meio do caminho? Não. Você está sujeito ao mercado. Sim, Pode perfeito, acontecer, perfeito. sim. Mas as garantias têm mas que... os inícios, mas os cuidados iniciais, sim. Aí, passando por essa análise do financeiro, vamos analisar o projeto. Aí vamos ver a conformidade do projeto, se ele está aprovado nos órgãos competentes, se ele atende à norma de desempenho, no que diz respeito à Sim. iluminação, à ventilação, Tá. à condição térmica, essas coisas que você, engenheiro, Até a conhece parte de da sobra. qualidade também, né? Qualidade, do sistema de gestão da qualidade, tudo, não é tá? isso? Aí O vai PBQPH, passar- né? PBQPH, É. quando você está trabalhando com a fonte de recurso, fundo de garantia, é necessário que você tenha o PBQPH em nível A. É. Tá? Vá, diga para quem não conhece, o que seria o PBQPH? Programa Brasileiro de Qualidade na no habitação. habitação, no habitat, que eles no chamam, né? habitat. Eu já ia fazer essa esse pergunta, programa, né? Esse programa, ele foi criado para certificar as construtoras, para garantir que elas iam cumprir determinadas normas que ajudem a você chegar no final da obra com uma obra limpa, digamos De assim, uma qualidade. obra de qualidade, que É. cumpriu todas as regras Normativas, certo? Normativas, que cumpriu É. todas as regras, até no que diz respeito à relação com os empregados, que cumpriu todas as regras em relação à manutenção do canteiro para evitar acidentes. O PBQPH, ele tem auditorias, tá? é isso. Então, é um programa sério e que certifica a construtora como se ensinasse ela a trabalhar. Então, ela é exigida, não é exigida para a habitação de mercado, que, por exemplo, a fonte SBPE, que é poupança, não existe, mas o FGTS exige. Ô Cida, falando de financiamento, né? Dizem que é bom para o banco que a pessoa física deva ao banco. Isso procede? Olha Diz só, que o banco os gosta banqueiros disso. vão assistir a gente. É verdade, Cida? Os banqueiros vão assistir a gente. Olha, Me diga, Cida, diz que o banco gosta que vocês fiquem Lógico, né? devendo. É, o Vá, banco conte, vende fala. dinheiro. Aqui as pessoas costumam dizer que o negócio do banco é dinheiro, mas o negócio de todo mundo é dinheiro. Porque você, quando está exercendo a sua profissão, Gostei. você está lá para ganhar dinheiro. Só que o banco, o que é que ele faz? Ele aluga dinheiro, digamos assim. Sim. Então, o negócio dele vem do aluguel do dinheiro, que são os juros, né? Sim. Então, o banco gosta de a pessoa física dever, gosta, mas ela gosta de uma dívida controlada que você possa pagar. Sim. Porque ele só tem retorno se você pagar. Tá? Você fica todo mundo devendo e quebra o banco, Se né? dever simplesmente, minha filha tem uma frase engraçada que eu disse a ela um dia desse, minha filha, eu estou endividada. Ela disse,
Mãe, você não está endividada, mãe. Você tem compromissos, porque dívida tem quem não pode pagar. Gostei. É bancária, gostei. tá? Da Caixa bancária. Econômica. Ô, Eu deixei meu ela Deus. lá cuidando da Caixa. Que coisa Caramba, boa. rapaz, Passou de essa mãe gostou pra mesmo, filha. viu? Ela chegou a verdade. passar. E ela de mãe gosta pra de filha. habitação. A menina Também. Mara eu gosto. É mesmo o nome dela? Maravilhosa. Núbia. Núbia, um abraço pra você. Eu já vi Não, gente é assim. a mãe do seu netinho. Seguir. Não, é não. Mãe de minha tia Natália é médica. Ah, tá. Muito bom. Parabéns, Núbia. Então, assim, mas eu gostei da sua frase, e é bom até para desmistificar. A gente realmente bate muito nos bancos, até porque. Mas ele vive disso, é o negócio central. E é como você falou, não é só o banco, qualquer comércio, qualquer pessoa. Pois pessoa é. física, você está vendendo o seu trabalho e precisa ser remunerado. Se a forma com a qual você não está sendo remunerada, o seu retorno não está sendo adequado, é outra história. É outra história. É outro mas papo. que você. Vá na atrás do verdade, banqueiro e converse com ele. Mas é aquela história. É. O banco é mais uma entidade do mercado para ajudar no seu negócio. E que se você for olhar no contexto histórico, você vai ver que a presença dos bancos, elas tiveram assim, imagina uma Caixa Econômica, quantas, né, milhares de pessoas tiveram seu primeiro imóvel, tiveram acesso aos seus imóveis através da Caixa Econômica. É verdade, principalmente eu tenho que falar nisso, tá, minha gente? Até vou pegar um gancho para falar disso. Com a chegada do programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que foi o maior prêmio que eu recebi na Caixa Econômica. Uma pessoa que gosta de habitação como eu, estando na gerência de construção civil, me chega um programa perfeito, que é o Minha Casa Minha Vida. Caramba, fala dele, por favor. A forma como ele foi pensado, ele é extraordinário, porque ele atende a diversos tipos de pessoas e não tem gratuidade, porque eu tinha pavor à casa dada. Não dão valor ao que você não dá ao que é dado. É verdade. Verdade. Você tem que dar, junto com a casa, cidadania. Então, é preciso que a pessoa pague por sua casa. Então, por exemplo, na habitação rural, a pessoa vai pagar 4 prestações anuais pela casinha dele, de 100 e poucos reais, de 400 e poucos reais, Mas conforme paga. a casa, mas paga. Mas Eu paga. paguei a minha casa. No FAR, Fundo de Arrendamento, que são aqueles imóveis que são produzidos para a prefeitura apresentar as pessoas que foram inscritas e selecionar dentro de Sim, regras sim. que o próprio Ministério, que era o Cidades, hoje é o MDR, apresenta. Essas casas, as pessoas pagam prestações entre o quê? 40 a 200 reais, conforme a renda familiar que elas tenham. Mas pagam. Entendeu? Estão pagando suas casas. A quantidade de gente que não tinha nem esperança de ter uma casa, e hoje tem, é fantástico. O programa foi extraordinário. Infelizmente, ele vem sendo utilizado para fins eleitoreiros durante algum tempo, e acabou que utilizaram o recurso rápido demais, porque era para ele ter sido feito de uma forma sustentável. Mas ele tem uma fonte de recurso que é quase inesgotável, que é o Fundo de Garantia, que é uma das etapas do programa, que é o que financia com subsídio. Mas existe né? ainda o Minha Existe. Casa Minha Vida. Hoje ele chama-se Casa Verde e Amarela, na verdade mudou só o nome, as regras são as mesmas, Certo. tá? Mas hoje tem a parte de financiamento, que é a parte do FGTS, que é financiamento com o FGTS, e o FGTS também concede um subsídio, que é um desconto no financiamento, que é bancado pelo recurso do Fundo de Garantia, os excedentes do FGTS, que é digamos assim, o que ele teve de rendimento excedente, Sim. que ele dá para as pessoas que compram habitação para diminuir o valor da dívida para as pessoas conforme a faixa de renda delas. É belíssimo de ver, tá? belíssimo, né? Então, o programa é fantástico. Então, isso ainda existe. O FAR é que hoje está meio esquecidinho, não houve investimento nele, essa produção de imóveis para que o município ou o Estado se encarregue de entregar. Na verdade, é mais próprio do município. Eu acho que faltou dinheiro no governo federal, mas o programa é fantástico. Era muito conhecido o PAR, né? Que é o Programa de Habitação. De arrendamento. O PAR foi a primeira coisa que chegou antes do Minha Casa Minha Vida. Foi. Então, ele, na verdade, ele era um programa muito bem pensado, porque ele tinha a intenção de que você morasse de arrendamento durante um tempo, enquanto você adquire a capacidade de ter o seu próprio imóvel, coisa assim. Se você melhorasse de vida, você devia devolver. Isso não acontece, tá? E ele tinha um subsídio dentro do valor. Então, se você tinha uma unidade, dentro do valor dessa unidade, você tinha uma parte de recursos retornável, que era o recurso do Fundo de Garantia, e você tinha outras fontes não retornáveis que compunham esse orçamento desse empreendimento e que reduziam o valor que você tinha que pagar. Então, a primeira coisa que chegou realmente foi o PAR. Ele também chegou para inscrições, tá? Para apresentação de pessoas que estivessem dentro daquelas faixas de renda que seriam contempladas.
E depois do par veio Minha o Casa, Minha Casa Minha Vida, que veio muito melhorado, tá? Extraordinariamente melhorado. E hoje é o Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela. E o que é que precisa para uma pessoa... quais são os requisitos para uma pessoa aderir a esse programa? Bom, se você está falando de habitação rural, por exemplo, são entidades que inscrevem pessoas que moram na área rural e eles fazem um levantamento de casas de taipa, etc., e transformam e constroem de alvenaria ao lado da casinha, lá no terreno das pessoas. Então, eles montam um projeto de 30 casas, mais ou menos, apresentam na Caixa e fazem essa construção, massa. E quando a casa fica pronta, é entregue para essas pessoas. Se você está falando do FAR, que é o Fundo de Arrendamento Residencial, o município apresenta o projeto à Caixa Econômica, ou pelo menos ele adere a um projeto que uma construtora apresenta à Caixa Econômica. Hoje nem tem essa adesão. No momento está funcionando só assim. O município apresenta uma proposta no Ministério de Desenvolvimento Regional, digamos assim. O Ministério, se aprovar a sua proposta, seleciona a sua proposta, você faz um chamamento empresarial para selecionar uma construtora para fazer a obra, tá? E a construtora envia a documentação para a Caixa, na verdade, envia para a Prefeitura, que envia para a Caixa, para fazer a produção do empreendimento. Nesse meio tempo, a Prefeitura já fez um cadastro de pessoas dentro da faixa de renda que atende esse programa, que vai até R$ 2.400, para que elas sejam selecionadas posteriormente para receber essa casa. E elas vão pagar um percentual do salário delas. Entendi. Então, Era 10 anos, esse financiamento, Cida, é para a construtora, não é isso? Na verdade, não é um financiamento, Renata. Isso aí é uma prestação de serviço. É um contrato de prestação de serviço. Entendeu? A construtora produz, ela recebe o dinheiro da obra, sim, mais a remuneração dela para produzir. Certo. As casas são entregues às pessoas que o município selecionou. Tá. E essas pessoas ficam pagando ao Tesouro Nacional através da Caixa, que é o fundo de arrendamento, que é a Caixa gestora dele, e que é um órgão do Tesouro Nacional. Tá? Lindo. E a outra forma de aderir eu estou acima dos R$ 2.400, eu vou para o financiamento. Então, eu vou pegar o Minha Casa Minha Vida no FGTS, que é o que as construtoras oferecem no mercado. Elas fazem os projetos, lançam e dizem, olha, estou aqui vendendo as unidades, cada município tem seu limite máximo de valor de unidade. Maceió, se não me engano, é R$ 190 mil, unidades até R$ 190 mil, eu posso financiar dentro do Casa Verde e Amarela. Aí o que é que acontece? Aí essa pessoa procura quem? Procura a construtora que estiver anunciando o empreendimento. Ela vai comprar na construtora, vai mandar o processo dela para um correspondente bancário. Entendeu? Tá. Não é com a Caixa. Então, ela não chega na Caixa, enfrenta a fila e vai para ela vai no mercado, escolhe o imóvel. A construtora envia para um correspondente bancário para ver se ela atende, a capacidade de pagamento dela atende aquilo ali. E ela compra e recebe o benefício do governo federal, que é o subsídio, conforme a necessidade que a renda familiar apresenta. Tá? Certo. A gente tem percebido que o preço do metro quadrado tem crescido muito nesses últimos anos, né, Cida? Muito. O que é que leva a esse crescimento do metro quadrado de um imóvel? Renata, eu olhando recentemente, o que é que está fazendo isso? É a primeira coisa que eu vou lhe dizer. Nos últimos 5 anos, o INCC subiu 46%. O Índice Nacional da Construção Civil, que é custo. Sim. Custo da construção, só o custo, 46%. Além disso, se vamos pensar em terreno urbano, Ponta Verde, o que é que está acontecendo, Renata? Tá? Complicadíssimo. Você está derrubando casas para fazer apartamentos e essas casas estão ficando cada vez mais raras e o metro quadrado do terreno está ficando cada vez mais caro. Isso vai para o preço do imóvel. Entendeu? E não é só aqui na Ponta Verde, não. Quando você sai daqui e vai para outros lugares, a oferta de terreno na área urbana tá pouca. Então, você vai também já para incorporações em outros bairros. Isso encarece o valor do imóvel no final. Tá? Então, é isso mesmo, o preço é esse. E esse fenômeno, Cida, pelo que a gente percebe, é no Brasil todo, né? Principalmente nas concentrações, nos lugares mais nobres, onde as pessoas mais preferem morar, pelos acessos, pela disponibilidade de benefícios. Pois né? E aí vai carecendo. Agora, tem muito espaço para as cidades crescer, né? A gente, quando olha assim, é porque meio que... as pessoas, por exemplo, vão se juntando, querem ficar tudo ali no lugar, dependendo, né? É verdade. Mas, por exemplo, Maceió, se você for olhar, tem a parte alta da cidade que tem cada vez mais... que vem crescendo.
A gente ainda é muito jovem, né? Eu posso assim dizer, com você também. Mas assim, quem viu lá em cima Benedito Bentes nascer, crescer, aquela área... Eu vi Benedito Bentes nascer, na época eu trabalhava no cartório de registro de imóveis. Olha só. Tá? Eu vi também, eu fico olhando aquele fenômeno, aquilo tudo ali. Quando eu passo, sempre que vou lá, eu fico olhando assim, meu Deus. A gente vê tanta área ainda, né? E imagina, tem muita área ainda, mas aquilo ali foi totalmente deserto, foi uma coisa muito... Foi. Não é? Uma Vocês cidade sabem, ali tem agora. uma história Uma que eu acho cidade extraordinária. enorme. Aqui é a Amélia Rosa, nos anos 70, quando a Coab resolveu construir. Muita gente devolveu as casas. Por quê? Porque era um alagadiço. Tá? Você acredita numa coisa dessas? Tá? As pessoas não queriam morar na Amélia Rosa. Tá? Hoje é a Avenida Amélia Rosa. Mas aconteceu uma coisa dessa. E não faz tantos anos assim, não. 1975. Faz não. Já tinha um bocado de anos. Ô, Cida, minha irmã me fez lembrar agora que minha irmã tinha uma amiga que morava ali na Amélia Rosa. E não faz muito tempo, foi um dia desse. Olha só. Só tem jovem, só tem menina. E eu lembro que quando minha irmã, Rita, queria ir para a casa dessa amiga dela, meu pai reclamava. Porque era longe, o acesso era ruim. Exatamente. Isso, um tá? dia desse, né? A gente está falando de um dia desse. E o que aconteceu, minha gente, com o Minha Casa Minha Vida, FAR, já agora no final dos anos, assim, já no finalzinho dele, onde ele já estava com dificuldade com terreno, na verdade, com recursos, foi que nós não tínhamos mais terrenos grandes dentro do município de Maceió, e nós tínhamos que ir para a região metropolitana. Então, foi construída muita coisa em Rio Largo, em Marechal Deodoro, tá? Para poder atender a população de Maceió. Isso gera um problema enorme para o município, que, de repente, está lá, recebe 3.000 famílias dentro do município de Rio Largo, que vão entrar nos programas, na saúde, na educação do município de Rio Largo. O programa criou esse problema. É porque o progresso em si, apesar de ser bom, mas ele vem a reboque, vem outras coisas. Um monte de coisa, minha gente. Isso é feito você ficar... mundo, não. Isso é feito você ficar rico. Quer ficar rico, irmão? Fica. Agora já fique sabendo que vem um monte de problema junto também, né? Cida, é verdade isso, Cida? Eu não sei, eu não fiquei rica ainda, não. Mas, olha, na verdade, eu tenho a intenção... Eu fiquei, diga isso. Eu tenho a intenção de ganhar na loteria. Eu jogo religiosamente, porque eu não sei de outro jeito de ganhar. E eu espero não ganhar muito, para não ficar com medo, porque pense, você perder a paz porque você ganhou dinheiro. Não poder ir na padaria, né? Tem que ser um dinheiro razoável. Que possa ir na padaria, pelo menos. Que possa ir na padaria, exatamente. Mas é interessante isso, e assim, eu ia fazendo uma pergunta ligado à questão da sua visão, Cida. Ao longo desse tempo, a evolução que você imaginou junto à Caixa, né? Esses programas, esses financiamentos e tal, tem sido enorme. A pergunta é, tem espaço para se crescer mais, para se financiar mais, para aparecer novas construtoras e tal? Esse universo, quem não conhece de perto pode até achar, está esgotado, estancou. Não tem muito espaço para crescer? Eu acredito que tenha, porque todos os anos entra um determinado número de jovens no mercado de trabalho. Essas pessoas pensam cada vez mais em ter o seu espaço. E hoje não tem mais essa história de casar para eu ter o meu imóvel, não. Lá na minha casa eu vi isso. Minha filha mais nova estava fazendo mestrado em Ribeirão Preto, na USP, e tinha uma bolsa, e ela financiou um apartamento do Minha Casa Minha Vida. Pronto. Quando voltou do mestrado, disse para mim, mamãe, agora eu vou morar no meu apartamento. Deixou casa, comida, roupa lavada e foi embora. Morar sozinha. Entendeu? Então, rapaz, incrível. Ele já tem essa gostei cabeça, da explicação que tem espaço. Ele já tem essa cabeça hoje. Eles querem um lugar para eles. E olha, o que está acontecendo? A gente está vendo isso aqui, bem pertinho. Os imóveis estão cada vez menores. Estão fazendo coisinhas muito pequenas. Aconteceu até uma coisa engraçada um dia desse. A gente estava analisando o lançamento de um empreendimento, preocupados com a área, 48 metros. E a gente chegou um dos participantes da reunião e disse, por que a gente não faz menor? 37 metros. Ah, mas é muito pequeno. Eu disse, olha, o pai é 37 metros, tem um monte de gente morando lá até hoje. Faça um 37 metros arrumado. E a gente foi pensar num apartamento para 37 metros, que cabe muito bem uma família com 2 filhos, tá? E isso reduz o custo, reduz o preço que eu vou colocar ele no mercado, muito mais gente acessa esse imóvel. Agora, se a gente está vendendo coisas minúsculas, para gente que tem muito dinheiro,
Por que a gente não pode fazer coisas pequenas para quem tem pouco? Sim, Tá? se as preferências são muito parecidas. Pois é, então assim, essas pessoas têm necessidade de ter o seu lugar, tá? Então está acontecendo isso, e eu acho que tem espaço, sim, respondendo a sua pergunta, Gelson, até porque a construção civil ela vai procurando as formas de atender as necessidades que vão aparecendo, tá? E vai se adaptando. É interessante, né, que eu trabalho numa construtora que está lançando um empreendimento onde atende essas necessidades de mercado, que, para você ter uma ideia, Cida, tem 8 modelos de plantas nesse novo empreendimento que ele lançou agora, e e tem apartamentos de 50 a 150 metros quadrados. Perfeito. E, assim, no caso, ele vai atender, digamos, aquele casal que casou recentemente e quer ter 2 filhos. Vai atender aquela mãe que está viúva, que perdeu o marido e quer morar perto do filho. Está entendendo? Então, foi um projeto desenvolvido para atender a vários tipos de famílias. São necessidades que o mercado está procurando, né? Pois é, o mercado está mostrando essa necessidade e as construtoras estão se adaptando. E sem contar o déficit habitacional mesmo, né, de país, do Brasil, um país continental, um país grande, e tem ainda um déficit habitacional muito grande, não tem, Cida? Tem sim. Tem, e uma preocupação que a gente tem é que o cuidado, como é que eu vou resolver déficit? Porque resolver déficit, é preciso você ver se tem demanda para poder você produzir, porque necessidade de habitação a gente tem, mas a gente tem capacidade de pagamento. Então, na resolução do déficit, tem que haver uma preocupação com o que é que eu vou vender, para saber se eu tenho para quem vender, as pessoas vão poder pagar, entendeu? Então, assim, necessidade de moradia tem muita. A preocupação é a capacidade de pagamento dessas pessoas e para ver que tipo de programa o governo tem que se preocupar com isso, que tipo de programa vai atender essa necessidade dessas famílias com menos capacidade de pagamento de juros, por exemplo. A Caixa Econômica, na sua visão, o giro dela nesse mercado de habitação, de financiamento para construção e tal, é mais do privado, as pessoas que investem em querer uma habitação, uma moradia, ou do próprio governo, dos municípios, do Estado, porque é um giro muito grande. Como é o principal banco, na sua visão, se aporta mais, ou seja, procura mais, gira mais a questão do próprio governo ou do privado? Privado. Privado. Porque o privado pode fazer isso a qualquer hora, o governo só quando tem programas específicos, entendeu, Jailson? Quando o governo federal lança programas específicos para atender os municípios, aí a gente tem muita coisa. É uma trabalheira danada, porque todo mundo quer apresentar projeto. Teve até, dentro do Minha Casa Minha Vida, tinha uma modalidade chamada Sub-50, que era para atender municípios abaixo de 50 mil habitantes, que foi uma das coisas que gerou uma inadimplência, que gerou um problema enorme de não conseguir entregar as unidades, porque eles desvincularam a casa do sistema de esgotamento sanitário. O governo federal pagava a casa, mas quem tinha que fazer o esgotamento sanitário, por exemplo, era o município. O município não fez, e você chegava ao final com as casas prontas, sem o sistema de esgotamento sanitário. Incrível isso. Incrível né? isso. Incrível, O que é que acontece? Tem que ser muito bem pensado, tem que olhar tanto se o município tem capacidade de fazer esse investimento, quanto as pessoas. Então, resolução de déficit, principalmente para pessoas com baixa capacidade de pagamento, é muito difícil. Tem que ter muita vontade do governo. Tá? Tem que ter essa parceria, Essa né? parceria. Essa parceria. Vai lá. Falar sobre as garantias, ela até falou, mas aí a gente, só para esmiuçar um pouco. Só para deixar mais claro aqui. A gente vai pegar um financiamento. Vamos lá. Eu, Renata, quero comprar um apartamento e preciso financiar. Quais são as garantias que eu preciso ter? As principais. Quais são as principais garantias, né, que eu preciso ter para fazer um financiamento? Os bancos trabalham hoje com 2 tipos de garantias distintos, que é hipoteca ou alienação fiduciária. Na verdade, Renata, todo mundo está trabalhando com alienação fiduciária. Eu vou explicar por quê. A hipoteca... na hipoteca, o banco é só o credor. Então, para ele executar o teu contrato, ele vai cumprir um rito extremamente trabalhoso. No entanto, se ele faz a alienação fiduciária, o imóvel é dele, até que você termine de pagar. Se você atrasar, o que é que ele faz? Ele vai paga o ITBI e registra o imóvel de volta para o nome dele. Acabou. Acabou. Independente do valor da parcela
do financiamento? Independente de qualquer coisa, hoje é alienação fiduciária, a garantia. Tá? Se eu não pagar... fiduciária. Quando é que a gente está fazendo uma hipoteca hoje? Quando nós estamos emprestando dinheiro para as construtoras. Aí o contrato é de hipoteca. Tá? Tá. Mas se a gente está emprestando dinheiro para a pessoa física, se a gente... A Caixa Econômica não saiu da Aparecida. Se a Caixa, a gloriosa, como eu chamo, estiver financiando a pessoa física, vai fazer uma alienação fiduciária, tá? Que é muito mais descomplicado. Isso é uma prática dos outros bancos também? Todos. Tá. Desde que chegou o SFI em 97, que a alienação fiduciária cresceu muito no mercado, tá? E tomou conta. Imagina. Ô Cida, aí assim, a título de financiamento, entre eu comprar ou construir, qual é a principal diferença? O processo de construir você individualmente ele é um pouco mais burocrático do que você comprar o imóvel pronto. Além disso, você tem que fazer o acompanhamento de obra. A Caixa não paga a obra para a construtora, ela paga para você pagar o seu construtor. Então, você é obrigada a acompanhar essa construção. Você tem os riscos da construção, que você está me perguntando de facilidade, tá? Sim. Porque dizem assim, é muito mais barato você construir do que comprar pronto. Que você comprar pronto. Isso é uma ilusão, Renata, porque, na verdade, quando você vai construir, o risco é só seu, tá? Então, o que é que você faz? Se alguma coisa der errado, é você que vai botar dinheiro lá dentro. Se houver algum erro na construção que você tenha que desfazer, para fazer de novo, e você sabe que isso pode existir, o retrabalho, o prejuízo é meu. O prejuízo é seu. Então, aquela história do risco da coisa futura, tá? Então, comprar pronto pode ser mais caro, pode, mas que é muito mais confortável, tá? É aquela história de pagar para ter paz. Pagar para ter paz. Agora, sob a ótica eu fiz um imóvel com a minha cara, fazer a construção é impagável, tá? Ô Cida, a questão das garantias, e aí eu vou falar um pouquinho de uma situação em que acredito que contratualmente existe. Quando uma das partes, o cônjuge, falece, ele vem a óbito, aquela dívida, em que momento ela passa a ser quitada? É assim mesmo? Explica para a gente um pouco dessa... Não. Tem, é obrigatório a lei. Ainda não, mas peraí, não quero que eu não. Qualquer um dos dois ou só um? Como é essa história? Gente, vai ficar para a próxima vida da Cida. Mudar de assunto, Cida. Deixa eu falar para você. Minha gente, na verdade, é o seguinte, o financiamento imobiliário, ele obrigatoriamente tem na sua prestação uma contribuição para seguro. Certo. E são 2 seguros, na verdade, tá? O seu contrato, ele tem 2 seguros. Ele tem danos físicos do imóvel, que é uma contribuição que você faz sobre o valor de avaliação do imóvel, que fica dentro da sua prestação, para garantir que, se você tiver um dano físico naquele imóvel, a seguradora entre e refaça aquilo que você perdeu. Recentemente aconteceu comigo de ter uma inundação no meu apartamento por conta de uma calha que transbordou e, como é cobertura, entrou água no meu apartamento e... O seguro pagou? O seguro pagou os problemas que eu tive nas paredes de gesso que pipocaram, que soltou as caixas de porta. Mas tu precisa ver o que aconteceu comigo. E aí, isso foi resolvido lindamente. Meu apartamento está lá belíssimo. Mas foi mais do que isso. O seguro de danos físicos pagou conteúdo. Pagou móveis que foram danificados. Poxa. O que você tem que ver é se sua apólice contempla isso. Ninguém lê a apólice. Ninguém lê. Porque ela é enorme, então você não sabe os direitos que você tem. Numa apólice de financiamento imobiliário, você tem direito a chamar um chaveiro, você tem direito de chamar alguém para consertar o encanamento. Está lá tudo dentro do seu seguro, você não usa nunca, porque você não lê a apólice. Certo? Cida, e o segundo, termine, desculpa, Renata, é só para não esquecer. O outro seguro que está atrelado ao seu contrato é o MIP, que é o Morte e Invalidez Permanente. Sim. Esse seguro é que faz com que, em havendo a morte de um dos cônjuges, veja, não dos cônjuges, a morte de um dos participantes do financiamento. Porque você pode ser casada, entra você e Jaelson, você entra com a renda sozinha, Jaelson não tem cobertura de seguro. Se ele cair mortinho, você vai continuar pagando o financiamento. Tá? Agora, Renata, se você morrer, ele fica viúvo com um apartamento, Renata. Caramba, vamos mudar esse contrato. Mas sabe como é que, na verdade, brincadeiras à parte... Ainda bem que tudo é quitado, graças a Deus. Brincadeiras à parte, como é que funciona? Entrou o casal, a renda é igual, 50-50...
houve um sinistro com o banco vai lá, quita 50% do saldo devedor e o outro continua pagando os 50%. Ah, tá. É bom saber disso. Mas está lá, é obrigatório, tá? É lei. Você não faz um financiamento sem seguro. Por Sim. quê? Porque você tem que proteger o banco. Não é você que está sendo protegido, não. Essa sua consultoria está sendo maravilhosa. Não, Vamos lá. Vixe Maria, tá a bom demais. Cidade Consultoria faz esse tipo de serviço, de trabalho para a gente, é? Se alguém quiser conversar comigo, é só pegar o meu telefone, pode ligar, porque eu converso sobre isso. Adoro falar sobre isso. Adora. E assim... Eu costumava dizer o seguinte, não compre nada sem falar comigo. E né? Depois você pode entrar na bio do Papo de Engenharia e falar no direct, que aí a gente, sabendo quem é que está falando, pode passar o contato da Cida. Pronto, não é assim, sem Cida? problema, fica Para não deixar o seu número tão exposto. Conhecimento só tem fundamento se você passar adiante, né? Que maravilha. Isso é bom demais. Rapaz, Repete, gravar... Cida, vai. Repete aqui para os ouvintes aqui. Repete. Conhecimento. Conhecimento só tem fundamento se você conseguir distribuir esse conhecimento. Para que serve conhecimento dentro de Aparecida? Para sempre ela morrer e levar. Boa. Não, meu amigo, bota na Cara, rua. Bota na isso rua, é um né? papo de engenharia bom, medonho, para muito gravar, bom. não é não? Aí eu vou pegar só um gancho dentro do que ela falou. Cida, os contratos, não é nem só os da Caixa, né? De qualquer banco, tudo. São muitas folhas, aquelas letrinhas todinhas, como você falou lá. Aí tem dizendo se o cônjuge ficar, se o cônjuge for e tal, então tem uma série de coisas de seguro e tal. Existe alguém, aí aqui uma curiosidade, que você conheceu ao longo da sua história, que leu aquele contrato todinho, foi lá analisado, existiu, né? Não, Raríssimos, mas pronto, mas que leu tudo, que foi lá e tal. Eu já li assim por alto. Eu disse, rapaz, se eu for ler isso aqui, uma vez Eu desisto, né, Jair? Não, uma vez eu estava numa... Olha, minha gente, na verdade é o seguinte, ele é um contrato de adesão. Se você vai ler, se você não vai ler, as cláusulas não vão mudar. Pronto. Então, eu digo o seguinte, quando você pegar o seu contrato, você olha, o valor que eu estou financiando é esse mesmo, a taxa de juros que me disseram está aqui, é essa mesma. Pronto. A prestação que me disseram é essa aqui, o Isso. prazo é esse, meu Pronto. nome está certo, esse é o marido, esse é o meu marido mesmo. Opa! Mas é assim que a gente faz. Pronto. Não adianta você ir nas cláusulas, Renata, porque Detalhes, o contrato de adesão ele não vai Vai mudar mudar. porque você Tá não certo. gostou dele. Agora, se quiser ler para saber se faz ou não faz, é outra história, É outra né? história. Mas Mas se não você vai precisa mudar, né? fazer, fique sabendo que Vai ele não vai fazer. mudar. Eu lembro de uma vez, há muito tempo, eu estava fechando um contrato desse, acho que era numa operadora telefônica. E, coincidentemente, a pessoa que me atendeu estava tão chata, acho que não estava num bom dia da vida dela, estava tão mal, me tratando tão mal, que na hora de assinar o contrato, aí eu sentei e, a propósito, comecei a ler. E ela querendo pressa, que era o que ela queria. Inclusive, o maltratamento que ela estava dando era para querer se ver livre. Aí eu comecei a ler, disse, meu amigo, você vai assinar? Não, eu disse, não, eu vou ler o contrato. Eu vou ler o contrato. Ela disse, não, você vai ler o contrato? Não, leu tudo. Eu vou ler cláusula por cláusula. Se você puder sentar para aguardar, eu disse, não, isso é um direito meu. E eu vou assinar um contrato sem ler. Logicamente que foi para... Eu entendi. Entendeu, né? Estava testando a paciência da mãe. Aí eu li até uma certa altura e ela lá. Aí pronto, ela sentou e ficou. Eu só não podia impedir que eu lesse, né? Aí depois de um certo tempo, Você quando eu desistiu de vi. ler? Aí eu fui assim, tá bom. vou Ela já assinar. tinha acalmado. Já tinha acalmado. Se você se deparasse com um cliente desse aí, o que é que você faria? A Cida já se deparou com Aí eu cliente ia de dizer todo assim, tipo. então o senhor fica aí lendo que eu vou atender o próximo cliente. Olha, você não sabe as coisas que eu já vi nessas assinaturas Eu de queria contrato. ver, É imagina. fantástico. E é, Cida? Tá aí. Tipo, os tipos Aparece de cada cliente, figura. Uma vez apareceu Conta, Cida, preocupado com o seguro, assinatura de contrato. E ele preocupado com o seguro. Essa história de seguro, veja aí o que é que acontece se a minha mulher morrer. Aí eu olhei, ele tinha financiado só com a renda dele. Eu disse, se a sua mulher morrer não acontece nada não, mas se o senhor morrer... Ela ganha tudo. Mesma coisa que eu disse pro Jael Boa, aqui. boa, Isso boa. aí, na verdade, eu já tirei E de um segura aí caso que o pé de real, pano né? vai- o pé de Outro, pano vai usufruir. É o povo querendo usar o FGTS a todo custo, porque diz que é dinheiro dele. O dinheiro é meu. Por que que eu não posso usar? O dinheiro é meu. O FGTS não é um dinheiro em conta corrente, tá? Ele tem regras. Tá? A gente Sim. pode até falar sobre o FGTS um pouco mais adiante. Por favor. Então, era preciso que as pessoas obedecessem essas regras. Eles chegavam lá peitando para usar o FGTS porque queriam. E não, isso é uma regra absurda. Tá? O que as pessoas não sabem, eu até aproveito para dizer aqui, se você quer saber quais são as regras para a utilização do FGTS no seu imóvel, na compra de imóvel, na quitação, na amortização do seu financiamento, você vai na página da Caixa, em Downloads. Você baixa, tem lá, FGTS Moradia. Você entra no FGTS Moradia, está lá o manual de moradia. Diz tudo
que você tem que fazer. Você não pode usar o FGTS se você tiver financiamento em outra parte do país. Você não pode usar o FGTS se você tem mais de um imóvel. Você não pode usar o FGTS se você tem um imóvel na região metropolitana. Você está lá os não podes, tudinho, elencado. Que massa, velho. Que entendeu? massa. E tem lá também o que é que você pode fazer com ele. Você pode amortizar em determinado prazo, você pode quitar o saldo devedor, você pode usar para abater parte da prestação, você pode usar como sendo a entrada do seu imóvel quando você está comprando um imóvel financiado e tem que pagar uma parte à vista. Então, está tudo dentro desse manual. E as pessoas não sabem que o manual está lá, esperando que eles peguem, leiam. Está atualizado agora até maio de 2022, eu vi recentemente, que eu gosto de ir lá futucar para ver se manter atualizado. Que bom. Fantástico, tá? Fantástico, fantástico. Eu acho que a gente podia aproveitar o gancho e tocar mais um pouco sobre a FGTS, não é, Nata? Bom, Que a FGTS é um negócio, como você bem colocou, há uma interpretação de muita gente de achar que é o dono e já querer dessa forma, e outros de nem lembrar que existe. que existe, exato. Não tem e esses outros casos? achar que é bom guardar e não é. E não é. Olha só, isso é um... Isso é Que é bom guardar Isso é uma e não pérola, é hein? até meio-dia. Vou explicar isso aqui, tá? Isso é uma pérola de ouro, essas informações, viu? Você que está assistindo aí, né, Natinha? Papo de Engenharia chegou para informar e hoje em edição especial aqui com a Cida. Então fala, Cida, nesses casos aí dos pode e não pode, FGTS não é bom guardar? Olha, o FGTS, apesar dele se chamar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ele devia ser seguro garantia do tempo de serviço, porque ele tem mais conotação de seguro do que qualquer outra coisa. Por que ele foi criado? Nos anos 60, ele foi criado em 67. Nos anos 60, nós tínhamos a figura da estabilidade profissional. Depois que você fazia 10 anos de trabalho, você estava estável. Se alguém fosse demitir você, ia pagar 10 salários, ou tantos anos fosse um salário por ano, para poder lhe demitir. Isso fazia com que as empresas tivessem dificuldade de demitir pessoas, isso fazia também com que as pessoas se acomodassem. Então, o mercado começou, tá, a patinar, aí resolveram criar um fundo que as empresas iriam depositar a cada mês 1/12 do valor do salário, para que no final de cada ano eles tivessem, esse empregado tivesse um salário depositado. Então, o que foi que o FGTS fez? Ele substituiu a estabilidade no trabalho. Então, a ideia de criar o fundo não foi muito boa, porque não foi por uma causa nobre, foi para demitir as pessoas. Qual era o parte bom? Fazer o mercado de trabalho Mas andar. também, Cida, tem a multa dos 40% que as empresas Como é que têm que funciona, dar um né? freio, né? É. Dá um freio. É verdade, tem. Ainda tem a multa dos 40% que a empresa vai ter que bancar. Mas, mesmo assim, é muito diferente de você ter que pagar um salário ano do seu empregado. Só Tá? uma dúvida. Eu uso o fundo de garantia do meu trabalho. E como é que fica essa multa? É o seguinte. Uma coisa é o saldo que você tem em conta vinculada, outra coisa é o seu histórico de fundo de garantia. Sim. Então, se durante a sua vida toda você teve lá um depósito de FGTS num total de R$300 mil, certo? No dia que você for demitido e for calculada a sua multa rescisória, ela é calculada sobre R$300 mil, mesmo que você só tenha 20 mil lá porque Mesmo que eu pagou o tenha seu usado, imóvel. tá certo. Entendeu? Entendi. Aí, o que é que aconteceu com o fundo de garantia ao longo do tempo? Ele começou a ser utilizado, gerando um grande fundo para financiamento imobiliário. Então, uma coisa que a gente precisa separar direitinho. Uma coisa é fundo de garantia como o todo, que atende a todo brasileiro, seja ele seletista, não seja. Se você atende às regras dele de renda, de não ter outro imóvel, etc., etc., você pode fazer um financiamento utilizando como fundo, como base, como fonte de recurso, o fundo de garantia. Fundo de garantia, conta vinculada, que é o seu dinheiro dentro do FGTS. As condições para você usar são, não pode ter outro imóvel, só pode usar o FGTS no financiamento mais antigo, se você tem 2, entendeu? Dentro do SFH, e você pode ter mais de um financiamento dentro do SFH, mas você pode pegar o seu FGTS, usar ele como entrada na compra do seu imóvel quando você está financiando, pode, depois disso, utilizar para abater sua prestação mensal, para diminuir o seu compromisso mensal, pode utilizar para amortizar o saldo devedor a cada 2 anos, então você amortiza esse saldo e você pede ao banco um dos seguintes efeitos: ou eu vou reduzir a prestação, ou eu vou reduzir meu prazo. Se eu vou, por exemplo, eu tenho um saldo devedor de 200 mil, estou pagando 20 mil, estou pagando 10%. Minha prestação vai reduzir 10%.
Para eu usar esse saldo do FGTS, eu tenho que estar com financiamento pela Caixa? Ou Não. pode estar por outro banco? Qualquer banco, o fundo de garantia pode ser utilizado em qualquer banco. E eu tá? solicito por esse outro banco para utilizar o meu Para fundo de utilizar o garantia. fundo de garantia e ele vai procurar a ajuda da Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela tem agente financeiro e agente operador. O agente operador do FGTS é uma área segregada da Caixa para atender a todo mundo, não só a Caixa Econômica. Tá? Então, o FGTS, você está dentro do SFH, o direito de usar o FGTS está no seu contrato. Você só tem que atender às condições dele. Quando o seu banco vai dar de trabalho para você, para usar o seu FGTS, eu não sei, na Caixa você não tem nenhum. É porque a detenção do FGTS é da Caixa, né? Na verdade, é a expertise, tá? A expertise da Caixa que é muito grande. muito A gente grande, faz né? habitação desde... A Caixa é o lógico. banco da habitação, desde Como que ela era- assumiu como era? o BNH. BNH, Banco Nacional de Habitação, Banco lembro, Nacional na de Fernandes Habitação. Lima Quando ela lá. assumiu o BNH, ela assumiu a responsabilidade por habitação. Era ali em frente, olha que coisa. Era aí, lá em na frente- gruta. Na gruta. Isso, eu Mas a lembro Cida já disso aí. trabalhou no BNH? Não, eu entrei na Caixa, o BNH já tinha sido absorvido. Já tinha sido absorvida, eu lembro, né? Assim, eu sou muito novo, assim, mas eu lembro Eu do entrei prédio. em 89 na Caixa, o BNH 89. foi 80 e meados de 80, por aí, ele foi absorvido. Cida, eu queria aproveitar o ensejo e comentar um pouco. Você é uma pessoa que, além da Caixa, toda essa experiência que você teve na Caixa, você passou um pouco também na vida pública. Passei. Não é como eu passei também, eu fico muito curioso, né? Quem chega aqui e diz, eita, meu Deus, eu quero ouvir. Daí. Obviamente que a gente não vai entrar em detalhes o propósito aqui está sendo muito bem servido, a entrega está sendo muito boa com o que você já falou, mas eu conhecer um pouco mais da Cida nessa passagem. Ok. Como foi sua passagem na vida pública, Cida? Foi uma experiência impagável, tá? Eu vou dever isso ao governador Renan Filho pelo resto da minha vida, porque ele me deixou ver o poder público por dentro. E eu digo, é extremamente difícil trabalhar no serviço público, numa área como, por exemplo, uma secretaria. Qual a diferença que eu senti maior? Quando eu estava na Caixa Econômica, eu tinha um monte de coisa escrita. Eu tinha manuais das operações me dizendo Sim. o que é que eu tinha que fazer, como fazer. É claro, esses manuais têm um pequeno problema. Eles só me dizem como fazer as coisas do jeito certo e se elas derem certo. Se elas derem errado, eu não tenho manual nenhum me dizendo o que fazer. Que Aí é observação. outra história. Aí a gente passa para uma área lá para estudar, por isso que demora tanto para resolver os problemas, tá? Mas eu tinha escrito o que eu ia fazer, então eu sabia quais eram as minhas responsabilidades. Quando você chega numa área como a Secretaria de Infraestrutura, não tinha uma letra me dizendo qual era a responsabilidade do secretário, o que é que ia acontecer comigo futuramente, entendeu? Então, foi difícil de ver isso. Foi difícil também de ver a burocracia enorme que você tem que vencer para poder fazer as obras andarem. Tá? Dinheiro que eu tinha lá do governo federal em convênios, 95% da Secretaria de Infraestrutura, as obras eram com recurso de convênio, dependia do governo federal. Eles não pagavam as obras. Chegou uma época que eu me lembro que eu fui ao Ministério das Cidades pedir dinheiro para terminar a obra de esgoto, que a gente estava andando com ela lá no Vergel do Lago, e eu vi a seguinte frase do secretário de Saneamento do Ministério das Cidades. Secretária, eu tenho 16 bilhões a descoberto. Tá? Então, o que acontece com você? Vai batendo em você uma agonia, tá? Você começa a se achar incompetente, porque você não consegue fazer as coisas andarem. Não tem jeito, meu amigo. Não anda, tá? Porque qual era a vantagem minha na Caixa? O dinheiro estava lá. Se você cumprir as regras, o dinheiro está lá. Perfeito, tá? perfeito. As coisas funcionam de fato. No serviço, na área privada, o dinheiro está lá. Sim. Agora, você vai para uma instituição pública, como uma secretaria, e você não faz nada sem dinheiro, não tem o que você fazer. Eu tinha vergonha das construtoras que faziam uma obra e eu não tinha dinheiro para pagar. E começou a acontecer uma coisa tenebrosa sobre a minha ótica, sobre o jeito de ver as coisas. Canal do Sertão, por exemplo, era uma obra imensa. Uma parcela de obra do Canal do Sertão era 30 milhões. Chegava a medição, era testada, tudo bonitinho. A gente mandava pedir o dinheiro ao Ministério da Integração, vinha 15 milhões.
não pagava o que foi executado, isso já me dizia que eu ia ter que mexer no cronograma daquela obra para futuro. Nunca que eu entregar aquela obra no prazo. Como é que as pessoas sabem disso? Elas não sabem. Entendeu, Renata e Jaelson? Então, assim, você entra, o secretário que é responsável, que veio de um lugar como eu vim, como a Caixa Econômica, começa a sofrer. Sofrer. O nome é esse, tá? Essa é a palavra. E foi por isso que chegou um entende, dia né, o que ela está falando. Com certeza. que eu tive que pedir ao governador para me afastar e até pensei assim, nossa, o ano que vem ele vai ter eleições nesse estado, ele vai precisar de um secretário com um perfil muito mais político do que a Aparecida, que é técnica. Eu vou ajudar muito pouco ele. Tá? Eu quero aproveitar exatamente para fazer esse registro. A Aparecida, a gente carinhosamente chamando de Cida, ela entrou na vida pública com o perfil totalmente técnico. E olha que eu conheço mesmo, assim, você não tinha nenhuma filiação partidária, nada disso. Nada, levei o maior susto da minha vida, só que eu sou, segundo a minha filha mais nova, 1,5 m mais ousado que ela conhece. Como diz meu cunhado, imagina essa menina rica e com 1,80 m. Pois é. Já pensou? Que ousadia. Pois é. Então, Cida entrou na vida pública por capacidade técnica, passou o tempo que passou e pediu para sair na hora precisa, saiu pela porta da frente, assim como entrou, não é isso? Graças a Deus, sou grata, muito grata. Quem não tem gratidão não tem nada na vida. Boa. Tá? E você ocupou uma posição bem estratégica, que era a Secretaria da Infraestrutura. Com obras imensas, tá? E assim, foi tão engraçado, porque eu não sabia nada de obra pública, mas eu tinha uma vontade enorme de aprender e eu levei gente comigo, eu levei um colega engenheiro da Caixa que tinha experiência com obras públicas, ele trabalhava na área de governo da Caixa. E eu cheguei lá um dia, sentei numa mesa, chamei os engenheiros da área e disse, vocês vão me ensinar aqui como funciona uma obra de esgoto. Falem comigo, como se eu fosse uma criança de 6 anos. Aí eles ficaram olhando para mim assim e começou a desenhar a obra de esgoto. Eu nunca me esqueci como funciona uma obra de esgoto. Se você quer aprender alguma coisa, você tem que sair do salto e pedir para aprender. E se você quer ensinar alguma coisa, ensine como se estivesse falando com uma criança de 6 anos, porque, com certeza, a pessoa que está ouvindo você vai lhe entender. Tá? Então, nunca tive problema de subir no salto e dizer, não, eu sou a secretária, quem tem que saber disso é você. Não, meu amigo, eu quero saber como funciona. Ou você pede para lhe ensinar, ou você sai do tamanho que você chegou lá. Que frase linda você disse. Ô, Lucas, técnico da nossa mesa, anota esse minuto aí, porque isso vai dar um corte fantástico. Eu faço questão até de registrar ao vivo, que é o melhor, na hora da gravação. Mas, realmente, o que você falou aí, isso é extremamente pedagógico, didático e eu fui é uma lição. instrutora da Caixa Econômica, eu vi muito Paulo Freire, com as noções dele de que para você ensinar algo para alguém, alguém tem que ver significado no que você está dizendo. Então, você tem que ir com as palavras daquilo que ele conhece, que foi a vivência dele. Então, eu aprendi a aprender na Caixa. Entendeu? E levou isso para a vida pública. Orgulho não leva você a lugar nenhum. Eu vou sair do mesmo tamanho, não. Eu perguntava, se alguém achar que eu estou... Ah, não, seu pai se expor... Oxe, vou me expor e vou sair maior do que cheguei. Aí você não se expõe e sai do mesmo tamanho. Você da banca onde que está sabendo sem saber. Não, eu não sabia. Eu fui perguntar. E você é administrador e nunca pensou em fazer engenharia civil, não? Trabalhando nessa área. Para a tua sorte, para a sorte dos engenheiros. Se essa mulher fizesse engenharia civil... Mas você sabe por que eu nunca pensei nisso? Porque a única matéria que eu perdi na faculdade foi cálculo. Mas você sabe que cálculo... Então é uma das minhas. Cálculo você paga só na faculdade, né? Pois é. Já pensou? Eu não sei dependendo da área que você escolha. Em administração, eu tinha tão boas notas em matemática financeira e perdi cálculo. Já pensou? E você? Era professor, não era assim, deixa eu contar uma história. Conta. Meu professor era fantástico. O nome dele era Jaguaraçu. Muita gente conhece, conhecidíssimo. Então, no primeiro ano na faculdade, ele era o meu professor de matemática 1, que chama, que era cálculo, e eu comecei a sofrer nas minhas aulas de matemática, porque eu não conseguia acompanhar a aula. Eu estava fazendo também um curso de finanças que a Caixa estava pagando, junto com o IBMEC, e eu estava super ocupada. Mas, como as outras matérias eram facinhas de levar, porque era vivência, e matemática eu sempre tive dificuldade mesmo, eu comecei a ter notas baixas em matemática, e ter vergonha do professor. Na última prova... Eu olhei a prova, quase não sabia nada, fiz um bilhete para ele pedindo desculpas, tá? Por não ter merecido a
a atenção dele, o esforço dele. A prova voltou com o 4 que eu merecia e uma resposta dizendo assim, que ele gostaria de ter mais alunas como eu. Tá? Caramba, que resposta. Então, foi a única matéria que eu perdi, foi como é que eu ia me atrever a A derrubar ser os engenheira. prédios da cidade. Muito bom. Já pensou, já pensou. Mas você daria muito bem, Cida, como engenheira. mas eu gosto assim, a gente ia ser tanto de estar colegas. na olha. parte de Fora venda. vizinhas, a gente ia ser amigas. Diga aí, Cida. É verdade. Grande revelação Mas aqui eu no gosto- Papo de Engenharia. Mas eu- Vizinha. Mas eu Boa. gosto de fazer financiamento imobiliário, eu gosto de facilitar a vida A das vida das pessoas para pessoas, chegar né? no financiamento, gosto de facilitar a vida da construtora para chegar no financiamento da Que bom. produção. Tá? Isso é Então, bom. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta, pegando esse gancho aí que você está falando. O índice de inadimplência no Brasil, ele é muito alto, Cida? Renata, eu até procurei recentemente ver como estava a inadimplência, considerando a situação de inflação alta, etc. Eu não consegui esses dados. Os dados que eu consegui foram de 2020, da ABCIP, mas Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, e dizia o seguinte, ele só falava da fonte SBPE, que é a fonte poupança, e era 1,5% de inadimplência. Mas eu lembro, quando eu estava na Caixa, que a fonte FGTS, a inadimplência dela variava sempre entre 4%, 7%, quando chegava a 8%, a gente começava o desespero. É isso tá? que eu ia perguntar. O que é considerada uma taxa alta de inadimplência? Em torno de 8% já é considerado. muito alto, tá? Então a gente já começava a correr atrás para baixar. Mas o FGTS, cada fonte de recurso tem uma inadimplência esperada, que ela suporta. Entendeu? Então, o FGTS, por ser um recurso subsidiado, por saber que a gente está tratando com uma pessoa com uma capacidade financeira não muito flexível, sempre se espera que tenha uma inadimplência maior. Mas o SBPE variava nisso aí, 1,5%, 3%. Quando ele chegava em 3%, a gente já estava correndo atrás dele, tá? Porque são uma fonte de recursos que financia os grandes volumes, né? Ô Cida, quando se vê o valor de uma parcela, ele tem relação com a renda familiar da família? Tem. É o seguinte, Renata, quando você vai fazer um Boa. financiamento, a prestação é calculada com base na sua capacidade de pagamento, e essa capacidade de pagamento é um percentual de sua renda. Então, dependendo do tipo de financiamento que você está fazendo, dependendo do momento, porque essas cotas sobem, essas cotas descem, tá? Esse percentual, esse comprometimento. Então, digamos, entre 25% e 30% de sua renda a prestação. Tá? Agora, o único compromisso é esse. A renda não tem mais nenhum compromisso daí em diante. Tá? Não compara sua capacidade de pagamento, mas nunca. Foi só no momento de conceder o empréstimo para saber se você tinha capacidade. Você me fez lembrar agora, e aí vai a minha pergunta, sobre essa história do leilão, né? Muitos imóveis, eles chegam num estágio, aí quando passa na inadimplência, eles são retomados, né? A Caixa Econômica. Você chegou a participar, conhecer? Como é essa parada do leilão? Como é que funciona? Bom, ele tem um rito, né? Isso aí, que você vai... Primeiro você executa a dívida, aí você leva o imóvel para leilão, se ninguém comprar, aí você leva para a venda direta, que eles chamam, que aí qualquer um que chegar faz uma oferta e compra o imóvel. Mas no leilão as pessoas vão fazer ofertas para comprar o imóvel. Tá? As compras no leilão são muito menos do que as compras na venda direta. Quando a gente mandava o imóvel para a venda direta, vendia mais. Existe o leilão da Caixa? Existe, na verdade, quem faz o leilão não é nem a Caixa, né? Terceiriza, Existia, veja. né? Terceiriza. Eu estou te falando do que como era antigamente. Eu não sei, Renata, como funciona hoje. Está aí uma coisa que hoje eu não sei como funciona na Caixa. Tá. Não, tranquilo. E essa pergunta até eu só fiz por curiosidade mesmo, porque ela não é tão assim publicada, Chegou uma época né? que a Caixa tinha uma imobiliária, tá? Sim, eu tenho até um amigo, Ela tinha um grande um amigo monte meu, de ele comprou um imóveis. imóvel na Caixa, assim, no leilão. Olha, a gente começou e a ganhou. executar. Ô, Cida, mas você trabalhava nessa área também? Não. Você trabalhava na área de liberar o financiamento? Eu trabalhei em tudo que É foi porque área. você Porque foi- Houve uma época, Renata, que a gente fazia de tudo. É. Então, por exemplo, eu trabalhava na central de habitação. Na central de habitação, a gente fazia tudo. Tá? A gente concedia financiamento, a gente fazia manutenção de contratos, que era uso de FGTS nas prestações, que era liquidação. Tá? Então, tudo era feito Deve ser nessa tão área. triste essa parte de execução, né, É Cida? muito ruim. É uma coisa que deve gera ser ruim. sofrimento. É. E você tem que ser muito
que respirar muito para atender pessoas chorando, porque vão perder a casa delas. Mas você não tem nada que você possa fazer, Renata, nada. Tá? Chega um momento que você só tem um manual normativo para cumprir. Tá? Então, na verdade, se eu disser para a pessoa que não, a gente não vai fazer execução, não é mentira minha, porque o sistema vai andar automaticamente. Vai começar a colocar uns códigozinhos lá, mostrando que aquele imóvel está com uma inadimplência já um determinado número de dias, e eu vou começar a ser cobrada, porque não tomei nenhuma providência, e vou responder. Você que vai responder. Eu vou responder, tá? Lógico, Quando é que chega ao ponto de executar um imóvel, Cida? Na época, era a partir da 3ª prestação vencida. Tá? Hoje, deve ser do mesmo jeito. Mas chegava a acumular muitos meses, porque as pessoas entravam na justiça, aí ia acumulando muita prestação, tá? Mas hoje não é assim não, até porque fica fácil de executar com alienação fiduciária. O rito é curto. Você ainda acha que a Caixa Econômica continua sendo o melhor banco para se pegar um financiamento essa pergunta imobiliário? Aí. O que você acha? Na verdade, eu capaz de responder vamos lá de por melhor ela. melhor banco. Eu não diria melhor banco, eu diria que é o que tem a maior expertise. Então, ele é onde você encontra mais informações, é onde você encontra mais agilidade. Agora, se você vai me falar, ele é o que oferece as melhores taxas? Taxa é mercado. Pode ser qualquer banco, tá? Agora, que a expertise da Caixa na concessão é maior do que qualquer outro banco do mercado, é uma coisa interessante. A BCIP, ela resolveu fazer uma certificação de crédito imobiliário para preparar pessoas do mercado que trabalham com crédito imobiliário para dar informações precisas. Então, ela fez o CA 600, que é uma certificação que eu tenho. Na época, se eu não me engano, foi de 2011, 2012, eu não lembro exatamente o ano, o vice-presidente de habitação urbano, da Caixa Econômica Federal, o nome dele era Urbano, não sei nem o sobrenome. Ele precisou montar uma equipe para fazer a BCIP resolveu pegar 100 funcionários de bancos para fazer uma certificação, como se fosse um treinamento, tá? E aí, eu fui chamada na Caixa Econômica para treinar uma equipe de 22 pessoas para fazer a certificação ABCIP e me deram a incumbência de passar o maior número de pessoas possível, porque a Caixa não queria passar vergonha no mercado. Eu fiquei internada em Brasília, 2 semanas fazendo material, que a ABCIP não tinha material ainda pronto, e 1 semana dando treinamento para essas pessoas. Tá? No final das contas, nós conseguimos uma aprovação de 92% contra 47% do mercado. Eu recebi flores do vice-presidente aqui em Maceió. Morri de orgulho. Mas da necessidade de dar informações. E a Caixa queria que o maior número possível de empregados aprendesse, queria que a gente mantivesse o respeito do mercado, certificando o maior número possível de pessoas. Tá? Então, foi uma coisa muito boa, me lembro disso com muito carinho. Tem em casa até hoje o certificadozinho da ABCIP. Eu imagino. Ô Cida, e você, assim, se aposentou já da Caixa? Quando eu fui para a CEINFRA, eu fui cedida. Né? Em 2016, resolvi me aposentar, porque ela estava incentivando a aposentadoria. Eu até brinco com meus colegas que eu pedi demissão, porque para você sair da Caixa, você tem que pedir demissão. Afinal de contas, é uma empresa pública, ela não demite você. Você nunca vai receber os 40% do FGTS. Porque se ela demitir, você foi por justa causa, você não recebe. Né? Aí, eu fui fazer a demissão, e quem foi assinar a minha carteira, a minha demissão, foi um colega jovem, Cadu, uma criatura que trabalhou comigo, Carlos Eduardo. E ele assinou minha demissão. Aí depois eu disse, mas Carlos Eduardo, que crueldade. Eu tinha tanta esperança que tu chegasse lá e dissesse, olha, rasguei, não vou deixar você sair. Mas não, me descartou, me aposentou. Mas foi uma opção sua. Foi uma opção. É que eu queria fazer FOA. Mas me aposentei em 2016. Porque você é muito jovem, eu estou dizendo isso. Com certeza. Mas sabe por quê, Renata? Chegou um momento que eu vi que eu podia viver sem a Caixa. Tá. Boa. E tanto se que eu você montou tivesse sua lá empresa, dentro, agora, né? se eu tivesse lá dentro, dificilmente eu ia conseguir sair, porque eu tinha umas raízes naquela empresa, porque ela me satisfazia profissionalmente muito. Eu entendo. Era uma coisa que eu adoro fazer, entendeu? E a Caixa me fez muito bem. Você fala com toda a mas eu propriedade. consegui sair porque eu estava na A gente CEINFRA. olha para a Cida e vê a Caixa Econômica. Não, vê esse conhecimento, né? Essa carga de conhecimento, né?
No andar aqui do Papo de Engenharia, antes da gente concluir, eu vou só citar aqui os nossos patrocinadores para ouvir aí ainda na reta final as perguntas de Renata, aqui a nossa host, falando a você, relembrando que o nosso patrocinador aqui do Papo de Engenharia é a Ranger Arquitetura e Engenharia, uma empresa que atua no ramo de arquitetura popular e engenharia diagnóstica, e também do Verde Vivo, uma empresa que há mais de 40 anos atua no ramo de paisagismo. Quem conhece sabe qual o trabalho, como tem se segmentado, se fortificado o Verde Vivo aqui no estado de Alagoas nos últimos 40 anos. Mas antes de você passar a palavra, Natinha, a você, sobre a Cida, eu queria só ouvir dela, durante esse período que você passou, Cida, na gestão pública, você chegou a pensar a seguir carreira na vida pública? Ou, assim, trabalhar na política mesmo? Chegou a imaginar isso ou a passagem lhe fez voltar sem... Na verdade, se eu fosse mais jovem, eu ia me envolver com política. Eu vou lhe dizer por quê. Sim. Nosso Congresso tem um número desprezível de mulheres. Boa. E o que é que acontece? Eu acredito, aí é crença minha, tá? Eu tenho minhas teorias aqui, tá? Sim, por favor. Que o mundo, para ele dar certo, ele tem que ser gerido pelas duas inteligências, a masculina e a feminina, porque os focos são completamente diferentes. Você imagina assim, um exemplo. O homem é voltado para o prover e a mulher para o cuidar. Então, você vê obras de infraestrutura andando lindamente, etc. Você vê saúde e educação sempre sofrível, porque saúde e educação, minha gente, é cuidar. Não está no programa, no aplicativo masculino, não está isso. Ele força a barra porque está lá escrito que ele tem que fazer, mas não está no aplicativo dele. Está no feminino. O cuidar é feminino. Então, nós tínhamos que ter mais mulheres pensando junto lá no Congresso. Aí eu costumo dizer assim, na próxima versão de mundo, a mulher vem diferente. Não vem maior que o homem. Não é isso que a gente quer. A gente vem com o nosso devido lugar respeitado. Tá? Boa, que nessa versão de mundo não foi respeitado. Tá? Então, assim, eu tinha vontade e tinha. Hoje eu não tenho mais não, porque eu já tenho 61 anos e agora eu tenho um neto, que eu tenho a obrigação de ajudar minha filha a conduzir para ser um cidadão de bem. Então eu quero ter tempo para meu netinho, que além de tudo é o menino mais bonito que eu já vi no mundo, inteligente. Tá? Então, assim, eu arranjei uma coisa muito importante e grande para fazer, mas a vontade eu tive, sim. Teve, tá? nessa ideia. Que curiosidade essa. E hoje eu ainda me meteria numa área pública, se eu tivesse uma chance de trabalhar a habitação, para ajudar as pessoas a terem sua casa própria. Teria coragem de fazer isso? Eu acho que ainda teria, ainda tem um pouquinho de ousadia, tá? Vontade, eu não sei ainda. Só que vocês fizeram a pergunta agora, a coisa começou a vir na minha cabeça. Eu fiquei pensando nisso aqui. Mas, assim, se eu fosse mais jovem, eu ia me meter com política, ia para respeitar o lugar da mulher. Perfeito. Nas decisões do país. Tá? Muito bom. Muito boa isso, sua muito bom ver isso. colocação. Aí eu mato uma curiosidade, aproveitando que 2022 é um ano atípico, né? Um ano com grandes eventos, como a Copa do Mundo, a eleição, enfim, teve outros episódios. Esse momento, Cida, logicamente que eu não quero aqui fugir do assunto, o Papo é Engenharia, mas conhecendo você aqui com essa sua palavra, as obras públicas, os serviços, a própria economia, com essa polarização, na sua visão, prejudicou isso para você? Como é que você enxerga esse momento polarizado do país? Jailson, vou te dizer o seguinte, eu não andei prestando atenção nas coisas que andaram acontecendo no país. Eu não vejo falar do que é que está sendo feito no país. Se tem grandes obras sendo feitas, não estou percebendo. Os grandes programas habitacionais mais ou menos pararam. Os incentivos aos programas habitacionais foram muito poucos. Eu não vi essa efervescência. Tá? Então, na verdade, eu não sei te responder, com toda franqueza, eu não sei te dizer. Entendi. Você preferiu, para onde está indo. Nessa fase, você preferiu realmente olha, não se envolver do lado A, lado B, essas coisas? Não, assim, olha, eu gostaria muito de poder falar sobre política, eu tenho minhas ideias, eu tenho minhas convicções, eu tenho as coisas que eu dou mais valor do que outras. Boa, tá? Boa. Mas não adianta eu chegar aqui e falar sobre isso hoje, porque o que eu disser vai ser distorcido para favorecer a pessoa que vai distorcer. Perfeito. Então, vou diferente da minha natureza,
Sim. Eu vou me abster de falar sobre esse Pronto, assunto. Cida, então nós Benção. rapaz, se eu acreditasse nesse negócio de touro, eu ia dizer, de signo, eu ia dizer que nós somos do mesmo signo e pensa muito parecido em algumas coisas. Somos né? vizinhos, porque eu sou ariana. É, isso. Porque assim, eu né, não estou nem terminado ainda, mas eu já lhe parabenizo pela sua forma de pensar e pela coincidência de, em alguns pontos, E pensar se colocar, parecido. né? Se colocar, se pela sua posiciona, colocação. muito bom. Mas, meu amor, me Foi perdoe muito aí. bom, Cida, ter você aqui. A Cida é uma mulher de fé? Completamente. Tá? Eu sou assim, Deus para mim é palpável. Tá? É assim, muitas vezes, aconteceu muitas vezes o Machado chegar na cozinha, você sabe que lá no prédio a minha cozinha é virada para o mar, né? Aham. Então eu vejo a praia toda Sua lá, mesinha ali, na minha mesinha de linda, frente meu pro projeto. mar, Então eu é. gosto, o lugar da minha casa que eu gosto mais é a minha cozinha. Então às vezes eu estou lá conversando sozinha, ele chega e diz, tá falando com quem? Eu disse, com Deus. Aí ele vai embora, porque ele já sabe que eu estava mesmo falando com Deus. Eu fico lá contando coisas para ele, olhando para o mar. Aí toda vez que eu olho, eu agradeço, né? Porque, nossa, eu tenho tanto que agradecer, então não perca a oportunidade. Mas eu também tenho os pedidos, né? Porque... Mas, olha, uma frase que combina com como eu vejo Deus está no poema Desiderata, de um americano chamado Herman... Eu não sei o nome dele completo, mas que diz assim, esteja em paz com Deus como quer que você o conceba. Então, cada pessoa, na verdade, tem uma visão de Deus. E o que é que me preocupa no mundo? É que as pessoas, ao invés de seguir o mandamento que diz amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, elas temem a Deus sobre todas as coisas. E, com isso, elas não conseguem amar o próximo. Porque você não ama o que você teme. E o próximo é a semelhança de Deus. Foi criado a semelhança de Deus. Então, o que é que você começa a fazer? Você diz que é um temente a Deus, mas quando você olha para o seu próximo, ele tem uma cor diferente da sua, você despreza ele. Se ele tem uma opção sexual diferente da sua, você despreza ele. Se ele tem uma condição social diferente da sua, você... Que Deus é esse seu, meu amigo? Deus vaidoso e vingativo que você achou? O meu não. O meu é um Deus generoso, amoroso, tá? Que linda. Rapaz, Que sinceramente. lindo. Se parasse aqui, né? A gente se calava aqui. Eu também, confesso Olha, que... gente, eu não estou linda. fazendo fita, eu penso isso mesmo. Tá. Uma vez até... a gente percebe. Aproveite. E uma vez até eu Estamos vi- olhando nos seus olhos. Eu ouvi minha irmã dizer uma coisa engraçada que eu estava falando para ela aqui. Na próxima encarnação, ela disse, você está achando que vem outra chance de você pagar os seus pecados? Achei engraçadíssimo. Eita, que Ô, Cida, o que é que te tira do sério? Injustiça, desrespeito, preconceito, uso da força. Principalmente contra as mulheres. Porque nós somos mais frágeis no que diz respeito ao nosso físico, tá? Mas não temos nenhuma fragilidade quanto à nossa mente, nossa capacidade. Principalmente nossa capacidade de amar os outros, o próximo, tá? É muito maior Que do que maravilha. o masculino, porque o nosso foco é cuidar. Que bom. Que bom. Aprendi muito essa sua fala aí do foco feminino ser cuidar. Isso mas tá? é sentido. Mas faz E é sentido, bom, né? e é bom ter ouvido isso de você, de uma mulher e de uma mulher já experiente e tudo, porque talvez se fosse dito por alguém, sem quem sabe que não tivesse uma experiência, ou de repente do homem, podia não ter essa profundidade na interpretação, mas eu concordo plenamente. Isso não é demérito, né? Pelo contrário, é uma realidade que completa. Pois Completa mesmo. Eu acho Tá. que esse papel, ele, quando bem exercido, ele enobrece, ele engrandece e faz as coisas Na acontecer. verdade é assim, minha gente. Nós não passamos nós somos máquinas feitas por Deus, máquinas perfeitas. E ele pegou em cada um de nós e colocou um aplicativo. Eu costumo chamar de aplicativo. O aplicativo feminino e o aplicativo masculino. Que massa, Então que é massa. desse É jeito isso mesmo. que é. é isso Só mesmo. que como a gente demora muito para mudar, e como o homem veio para o mundo para prover, então ele tinha o trabalho mais pesado, que era caçar, e a mulher tinha o trabalho teoricamente mais fácil, que era cuidar da família, mas ela plantava, ela colhia, ela com na verdade certeza. trabalhava muito mais. Sempre, né? Tá? Mas pela vida fora parecia que o chefe da família era o homem, e hoje ele continua achando que é ele até hoje, tá? E não mudou esse jeito de pensar quando as coisas não são mais assim. Hoje a gente não precisa mais da força De para jeito prover a nenhum. família. Então nós ficamos iguais. Boa. Por que é que não conseguem perceber isso? É. Tá?
Simples assim, né? Simples assim. Simples assim. É. Cida, muito bom ter você aqui. Eu queria deixar esse momento para você fazer suas considerações finais para todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Eu só tenho que agradecer a vocês a oportunidade. Eu espero que eu tenha contribuído com informações, tá? Com as coisas que aprendi na vida, que estou aqui distribuindo para as pessoas. E para mim foi maravilhoso. Adorei estar aqui. Tá? Rapaz, Ai, que que bom, rapaz. Eu também, sinceramente. Eu vou, me desculpa, mas eu imaginei que ia ser bom, porque eu já conhecia a Cida. Agora, não que fosse tão bom quanto foi. Assim, para ser sincero, foi uma grata mais ainda de surpresa. Mas a gente disse, vamos conversar, vamos bater um conversar, papo, é. vamos ser Exatamente. leves. Isso vai para a nossa história. Como é o nome do seu netinho? Arthur, vai assistir lá na frente. Arthur, um beijo pra você. Quando você tiver maior, você vai lembrar da gente. Vai assistir. Olha, sua avó aqui. Deixa eu lhe interromper. Me desculpe você perguntar, Cida, como é o nome do netinho dela. Quando a gente entra no elevador, olha, gente, a gente mora no mesmo prédio que Cida, somos vizinhas de portas. E a gente se encontra, é comum nos elevadores, e Cida fala de quem? Do Arthur. Arthur, acabou banana. Estou levando a sopa do Arthur que eu fiz. Não, teve um dia que ele disse assim, acabou, eu tô indo comprar banana, que acabou banana. Banana, E Arthur adora banana. Pois é. Coisa linda. Muito bom, muito bom. E aí, Jaelson, Eu suas me dou por considerações? satisfeito, estou muito feliz, grato a você por acompanhar aqui o Papo de Engenharia junto com Renata, eu aqui apoiando e ajudando também, e especialmente agradecido à Cida, realmente foi muito bom, esclarecedor, energia boa. Para mim foi um episódio, um dos melhores assim que a gente pôde contar, com tanto esclarecimento. Eu vou dizer a você que quer financiar um imóvel, quer financiar uma casa, construir, é obrigatório assistir o Papo de Engenharia hoje. Se você assistir, você encurta muito seu tempo. Cida, muito obrigado. Prazer, viu? minha gente, um prazer. Eu que Que agradeço a maravilha, vocês, tá? que maravilha. Estou à disposição. Certo, Boa. Cida. Quero também agradecer a sua presença aqui, seu tempo, e muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Gratidão. Valeu. Obrigada. Agradecer a todos que estão nos ouvindo e lembrando que toda segunda-feira, às 12h30, sai um episódio novo do Papo de Engenharia. E dizer a vocês que ainda não segue a gente no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e encaminhe esse episódio para um número maior de pessoas que vocês conhecerem, que com certeza esse episódio pode ajudar a muitas pessoas. Obrigada e até o próximo episódio.